importante desse processo todo, que é a formação, que é o investimento na qualificação do corpo técnico. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui reunidos, né? Para dividir as nossas experiências, para mostrar que é possível promover a mudança, e essa mudança ela só pode ser promovida a partir do momento que a gente passa a conhecer o processo. Muitos erros foram cometidos durante esse processo que eu apresentei a vocês. Não pensem que não, que foram só acertos. E nós somos sabedores desses erros porque a gente faz uma avaliação muito dura, né? Muitas vezes a gente até briga lá, né, Junei? Mas a gente vai tocando em frente a partir dos resultados que dão certo, é claro. Então, entre esse investimento relacionado diretamente ao corpo técnico, e aí nós estamos falando de um corpo técnico que conta com um agente administrativo, com um coordenador. Agora nós temos 2 educadoras, mas até pouco tempo atrás estava só eu no Museu de Imigração. Nós temos 7 monitores e 2 grandes estagiárias, que é a Prislane, a Priscila e a Mislane, e que tem ajudado a manter todas essas atividades, tem ajudado a manter toda essa estrutura aqui, né? Então nós desenvolvemos seminários periódicos. Esse seminário é um momento em que a equipe se encontra, e aí é um problema, porque os nossos monitores têm um único dia de folga por semana, que é a segunda-feira. E muitas vezes nós os chamamos na segunda-feira, eles vêm um pouco bravos, né? Porque é o único dia de folga, e aí a gente tem que negociar um outro dia durante a semana. Ou a gente faz isso no horário de almoço, né? Do meio-dia às 2, que é o momento em que todo mundo se encontra. Para quê? A gente elege um texto que vai discutir esse texto, para subsidiar as nossas monitorias, para subsidiar as nossas atividades, para se encontrar, para dizer, isso aqui está dando certo, isso aqui não tem, né? Às vezes os nossos seminários são muros de lamentação, mas na maioria das vezes dali saem grandes encaminhamentos. Nós também desenvolvemos algumas atividades com o público, algumas delas, todas aliás, né? Diretamente ligadas a uma proposição do IBRAM, duas grandes atividades, né? Que é a Semana dos Museus, que é em maio, e a Primavera de Museus, que é em setembro, né? Nessa em específico, nós, discutindo a função social dos museus, trouxemos uma reflexão acerca da acessibilidade. Nesse momento, nós fizemos um contato bem intenso com os professores da rede pública de ensino, principalmente, para que esses profissionais viessem nos ajudar a pensar outros encaminhamentos acerca dessa temática. Contamos com alguns profissionais que atuam em espaços de referência na cidade, como o Centrinho Luiz Gomes, como membros do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, que é o CONDE, né? E trouxemos também a Viviane Sarraf, que é uma pessoa que atua lá na Fundação Dorina Novil para Cegos, lá de São Paulo, e que trabalhou conosco na assessoria aqui no museu, para fazer uma fala e fazer uma vivência. Então, é desse resultado aqui que eu construo e divido com vocês muitas experiências durante essa oficina. Aqui nós temos uma foto de uma vivência que nós não fizemos no museu, fizemos pela cidade, porque naquele momento o Joinville tinha assinado um compromisso público de ser a 5ª cidade mais acessível do país. E a gente foi tentar viver a cidade. Será que ela é acessível de verdade? Então, alguns utilizaram cadeira de rodas, outros vendaram os olhos, outros usaram bengalas, outros usaram óculos simulando a catarata, né? Eu até fiz uma sacanagem aqui com o meu colega de trabalho que vendou os olhos e eu fui conduzindo eles porque nós estávamos simulando uma condição de cegos. O Diego colocou a mão no meu ombro, né? E eu, de repente, fazia movimentos de alerta em relação aos obstáculos e deixei ele propositalmente, mas assim, não deixei bater forte, né, Diego? Deixei ele bater propositalmente num orelhão, que é o objeto aéreo mais problemático
problemático que nós temos na cidade. Porque o cego não consegue identificar o orelhão. E é o obstáculo que ele mais encontra, infelizmente, né? Porque não tem nenhum alerta geralmente. E aqui nós vemos um espaço que tem uma calçada, que tem um piso de orientação, um piso tátil. E aí que essas calçadas começaram a ser implantadas por toda a cidade, tem até uma isenção fiscal para quem implantasse essa calçada. E aí o cego ia andando, de repente a calçada acabava do nada. Ou acabava num degrau de 40 centímetros. Ou no poste, né? Ou no posto. Ou no Faz a poste. no posto. Exatamente. Ou misturavam, né, as faixas contínuas com as faixas de alerta. Isso é extremamente problemático, gente, porque é o tom da orientação pela cidade. E amanhã a gente vai fazer uma vivência muito parecida com essa. Vai ser uma provocação que eu vou fazer a vocês. Eu juro que eu não, quem quiser ir comigo, eu não vou fazer. Não vai contra o orelhão. Não, eu prometo que eu não vou fazer o mesmo por dinheiro, né? Até porque eu já antecipei a vocês, então ninguém vai confiar em mim. Eu também fui fazer uma vivência, fiquei uma semana fazendo um curso lá em São Paulo, na Fundação Dorina Novil para Cegos. Trabalhar com o cego no museu é um desafio muito grande. Acho que tem uma pessoa sendo. Trabalhar com o cego no museu é um desafio muito grande, porque o museu é um universo pensado para videntes, para quem enxerga, para quem vê. E aí nós temos que provocar outras percepções e promover o acesso àquele espaço, e promover a aproximação e possibilitar diferentes leituras. Vou dizer a vocês de antemão que trabalhar com cego no museu é muito tranquilo. Eu acho. Difícil mesmo, né? É trabalhar com todo o público com deficiência. Mas essa dificuldade, ela não deve representar uma barreira, ela não deve representar um freio de mão puxado. Muito pelo contrário, ela deve representar a aceleração, a distensão, o encaminhamento de ações, né? A saída de uma inércia. Essa dificuldade ela tem que ser provocadora, ela tem que ser desafiadora. Nós estamos fazendo um curso de formação em Libras. Como é difícil conversar em Libras. Porque não é só promover o sinal, é entender uma cultura surda. Entender a cultura do surdo é muito difícil. Porque tem linguagens específicas, uma frase que a gente faria assim, quilométrica, um parágrafo de 8 linhas, transforma em 4 palavras. Eu estou há 2 meses, eu e mais um colega, tentando promover a apresentação de uma historinha. E é uma dificuldade tremenda que a gente tem. Nós temos uma profissional de Libras muito boa trabalhando conosco lá no museu. Não quer dizer que hoje a gente não consiga fazer uma comunicação mínima, porque nós já estamos no módulo intermediário, né? Conseguimos chegar, se comunicar, se apresentar, né? Apresentar o museu, dizer do que aquele espaço se trata, mas assim, há uma inibição, porque a gente está brigando a todo momento com o nosso cérebro, né? O nosso cérebro diz, vai lá, fala, verbaliza, e eu não posso verbalizar, eu tenho que promover o gesto correspondente àquele tema, àquele assunto dentro daquela conversa. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível porque a gente tem que tirar as pessoas de dentro de casa. As pessoas com deficiência, elas têm que querer vir ao museu. Antes todo mundo dizia, os deficientes ocupam ainda uma pequena parcela da população brasileira. Eu quero saber se 1/3 da população brasileira é uma parcela tão pequena assim. Não é, gente. Porque nós enxergamos ainda as pessoas com deficiência como pessoas com limitações. E essas pessoas nos provam todos os dias que a limitação não é deles, é nossa. E está aí o grande desafio do museu. Eu visitei a gráfica da Fundação Dorina Novil, que é onde se produz assim 75% dos livros em braille impressos pelo MEC.
E ali a maioria dos revisores, eles eram cegos e estavam trabalhando em meio a uma gráfica com um alto grau de periculosidade, mas estavam ali tendo uma vida ativa. A Fundação Dorina Lovil também tem um espaço de memória da própria fundação lá dentro, tem um trabalho educativo que inclusive ganhou o prêmio Rodrigo de Melo Franco do IFAM. É uma fundação bem atuante e é uma referência com certeza. E essa profissional aqui, ó, que é a Viviane, ela esteve conosco durante algumas ocasiões e ela também tem um capítulo naquele livro que eu distribuí para muitos de vocês. E se alguém quiser um livro do museu que não esteve ontem, é só vir falar conosco que depois a gente faz a distribuição. Nós também ofertamos